action. The time has come to believe or don't believe. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus abençoe mais essa oportunidade de estarmos juntos nessa terça-feira, diretamente aqui do Tabernáculo em Curitiba, como acontece todas as terças, às 8h15. Primeiramente, queremos agradecer a todos vocês que estarão dispensando esses minutos para nos ouvirem em suas casas, seus lares. Irmãos, ouvintes, participantes e amigos, ministros, colegas e aqueles que puderam nesta noite parar um pouquinho para nos ouvir aqui. Com certeza nós temos um compromisso de ser o mais sincero possível para levar a vocês uma palavra de ajuda, de aconselhamento, de orientação, de acordo com a promessa de Deus para o dia que nós estamos vivendo. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, pela vida que tem nos dado, pela saúde e também pela luz, pela qual estamos caminhando nesses últimos dias. E nós lamentamos o transtorno que tem trazido os problemas do nosso site, já desde quarta-feira passada. Tivemos dificuldades em transmitir, dificuldades técnicas, não da nossa parte, mas de quem nos oferece o trabalho. Mas estamos lutando e orando e colocando nas mãos de Deus para que, o mais breve possível, a nossa transmissão seja regularizada, porque cremos e temos visto verdadeiramente o quanto tem sido importante esta palavra, essa transmissão das nossas reuniões através da internet. Quero que os irmãos saibam que temos orado a Deus, buscado sabedoria, para que Deus sempre, nesses minutos que ocupamos esse espaço da sua vida, no seu lar, nunca venha trazer qualquer prejuízo, mas que você e sua família, seus filhos, realmente sejam abençoados. E também demonstrando que não dizemos que temos a capacidade, a habilidade que deveríamos ter para falar das coisas de Deus com profundidade. Mas falamos aquilo que cremos. Como disse Paulo, eu criei, por isso falei. E queremos falar sempre com segurança, para que a igreja também venha se apoiar, não na intelectualidade do seu líder, do seu pastor, mas sim no poder de Deus, na simplicidade com que nós procuramos transmitir a palavra de Deus com toda seriedade e também amor ao próximo. Eu escolhi falar um pouquinho de um assunto que considero muito importante para o tempo do fim, para os momentos finais da nossa história aqui na Terra. E para falar desse assunto, nós temos que olhar também no princípio, como foi, para nós sabermos como será o fim. Como disse o mensageiro, se você ganha uma semente, um grão de milho, e você não sabe o que é um pé de milho, você planta e durante todas as estações necessárias do tempo, chegará um dia que você conhecerá todo o curso do milho, desde o seu nascimento até a sua colheita. Todos nós sabemos que Gênesis é o capítulo semente, é a introdução da semente da vida, botânica, animal e assim por diante. E Apocalipse é a colheita, é o tempo do fim, é o último estágio dessa semente. Desde o plantio e até a colheita, vêm as estações,
primavera, verão, outono, inverno. E durante essas estações também aparecem as pragas para destruir a árvore, para destruir a vida que estava naquela semente. Como nós estamos vivendo no tempo do fim da colheita, devemos observar que durante as 7 eras da igreja, houve os animais destruidores dessa semente. Basta você examinar a mensagem, eu restaurarei, quando o profeta fala dos 4 animais destruidores, o purgão, a lagosta, a ruga e assim por diante, veremos então que tem que haver uma resistência na própria planta para chegar o tempo da colheita. E às vezes se planta muito e colhe pouco, pelo fato de ter tantas pragas que vêm durante esse período, que é do nascimento até a colheita. E nós estamos vivendo no tempo da colheita, no tempo do fim. E precisamos então compreender quais são as pragas que acontecem nesse período do tempo do fim, para que nós possamos ter uma colheita sadia, uma colheita verdadeiramente para mostrar aquilo que nós plantamos no princípio. Precisamos ter uma colheita adequada de acordo com aquilo que nós plantamos. E eu escolhi para nós lermos algumas escrituras, das quais vamos meditar sobre ela nesses próximos minutos. E a nossa leitura inicial está em 1 São João, o capítulo 2 e o versículo 18. Nós encontramos o apóstolo São João escrevendo isso aqui. Essas cartas, segundo o que sabemos, elas foram escritas depois que João escreveu o livro do Apocalipse. Todos aqueles símbolos, ele voltou à igreja, que João foi o apóstolo que mais viveu, mais de 90 anos. É o único apóstolo que não morreu pela pena capital, pela perseguição, foi João. Isso não porque não tentaram, é porque Deus tinha uma obra para que ele fizesse, e Deus teve que guardar a sua vida diante de todas as ameaças e todas as ciladas que foram armadas contra ele. Não prevaleceu, porquanto Deus tinha um propósito de manter a sua vida para benefício da igreja. Assim como Deus guarda todo e qualquer dom, desde que ele é levantado para o benefício da igreja, Deus guardará até o tempo determinado. E Deus não permitirá que o diabo faça qualquer coisa, a menos que Deus tenha cumprido o seu dever, a sua promessa de trabalhar com o dom. Vemos isso na vida de todos os profetas que Deus tem levantado através de toda a Bíblia, e vemos também na vida de um pastor, de um mestre e de todos eles. E aqui João escreve assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Claro, João está dizendo, falando do anticristo, ele tinha escrito o Apocalipse. E ele tinha visto todo o transcurso do anticristo através das eras, embora em símbolos, mas João era espiritual. E algumas coisas, naturalmente, ele viu em símbolos, e ele, como espiritual, sabia que aquilo trazia, de alguma forma, um ensinamento para compreender o propósito de Deus através das eras. E João, então, aqui está dizendo que é já a última hora. Não o último dia, não a última era. Está falando da última hora. Quando o quê? Quando apareceria, então, o anticristo. E ele diz assim: e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós,
ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Então, o apóstolo São João está descrevendo aqui um perigo que ocorreria na igreja nesse tempo do último dia. O espírito do engano, que seria no tempo do fim. Mostrando que esse espírito, ele sairia exatamente do meio do povo verdadeiro. Ele está orientando a igreja, mostrando para a igreja que saíram de nós, mas não eram de nós. Eles passaram por um tempo, mas eles tinham um propósito. Assim como Judas tinha um propósito, caminhar por 3 anos e meio para entregar a Jesus, porque esse era o seu ministério. Também esses, disse João, saíram de nós, mas não eram de nós. Como nós devemos, então, aplicar em conhecer as Escrituras para entender e ter revelação de quem é esse espírito do anticristo. Né? Espírito que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito o anticristo. Ele não está falando aqui do o anticristo, a pessoa, o homem, o anticristo, o homem do pecado, como nós vamos ler em seguida, o apóstolo São Paulo falando isso. Ele está falando de que havia um espírito do anticristo, muitos espíritos de anticristos que estariam saindo do meio da igreja verdadeira. E nós precisamos identificar o anticristo. Nunca vamos identificar se a unção do santo não estiver sobre nós. É assim que nós vamos identificar quem é realmente o anticristo. Vamos voltando um pouco aqui, depois para lermos a Escritura, vamos voltar aqui, lá no livro de Gênesis. Nós vamos voltar no princípio, porque se vemos que o anticristo se manifestaria no tempo do fim, e queremos conhecer qual é o seu trabalho e como ele se manifesta, nós precisamos voltar no princípio e ver como foi o capítulo semente, como ele atuou lá no princípio. Nós vamos ter uma ideia, um pensamento de como ele também atuará no tempo do fim. E o profeta usa essa escritura de Gênesis capítulo 3, onde ele diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse à mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore singular, que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, não a fruta, né? E comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. E então nós vemos que essa convivência entre a esposa de Adão, lá no jardim do Éden, no paraíso, durante esse período de amizade e companheirismo, nunca tinha se revelado a Eva o perigo que havia naquele animal que era a mais astuta que todas as alimárias do campo, mostrando que no tempo do fim também Satanás usará o mais astuto, e entre a criação de Deus, a criação genuína de Deus, o homem é sua criação máxima, e o homem caído também é o mais astuto da criação caída. Sabemos que, como no princípio foi tomado o mais astuto, no final
teria que ser também o mais astuto. Quanto tempo caminhou Eva no jardim do Éden com a serpente, sem perceber que ela lhe trazia qualquer perigo? Porque não havia motivo para duvidar, ou para questionar, ou até para incriminar a serpente, pois ela nunca deu motivo de Eva desconfiar que ela seria perigosa. O problema não estava em si na serpente, que era uma criação original de Deus. O problema estava na unção, no poder, na encarnação de Satanás, na serpente, para enganar a mulher. Por isso João disse aqui no tempo do fim, dizendo: e vós tendes a unção do santo. Porque a unção do santo é para discernir o que está por detrás da serpente, para conhecer as suas ciladas. Então João estava advertindo que naturalmente ele tinha o conhecimento do que houve lá no princípio. Agora, nesta noite, daí gostaria de tomar o texto e chamá-lo o Éden de Satanás. Coisa muito franca para se dizer, um Éden de Satanás. Creio que concorde com outra noite de domingo, quando ele estava falando acerca do o filtro do homem que pensa e o gosto do homem santo. Algumas vezes, essas pequenas expressões rudes nos trazem a algo e nos faz estudar e nos pôr a ler a palavra. Isso é o que desejo que faça toda a minha congregação. Qual é? Ler a palavra, estudar a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim leiam a palavra, estudem-a, e estude-a com os olhos de Deus, para dar a teu entendimento intelectual como devemos viver nesse dia presente. Então, qual é o fato importante para a igreja hoje? Estudar a palavra de Deus para conhecer quais são as ciladas do inimigo. Porque tudo o que foi, todo o mistério, tanto o mistério de Deus, para mostrar à igreja os seus segredos e como estarem prontos no tempo do fim, também o sétimo anjo viria revelando todo o mistério que Satanás tinha guardado, vindo trazendo desde o jardim do Éden, desenrolando para trazer a sua picada mortal no tempo do fim. Então o próprio Espírito Santo, através dos profetas, e no último tempo, nesses últimos dias, nessa última era, nesse último tempo, tempo do fim, então Deus desvendaria também todo o mistério que estava escondido, que inclusive é o mistério da semente da serpente, a qual nossos amigos teólogos jamais concordarão, porque o pai da teologia chama-se Satanás. Ele é o autor dos seminários que estudam a Bíblia para descobrir os pontos errôneos que, segundo eles, encontram dentro das Escrituras ou querem provar intelectualmente que isso está errado. Então, jamais a semente natural concordará com a semente espiritual. Sempre haverá um confronto, porque a semente natural jamais poderá usar de intelectualidade. Ou a semente espiritual não usará de intelectualidade, mas ela se apoderará da revelação da palavra para conhecer os mistérios de Deus. E a semente natural se apoderará do seminário, da teologia, do ensinamento humano, para conhecer, então, as profundidades de Deus, entre aspas, sabendo, é claro, que eles jamais poderão conhecer de sua maneira intelectual. Agora, vir esta noite só para falar-lhes, para dizer, bom, eu poderia fazer isto ou aquilo, me agradaria, mas não é bem o que nós queremos fazer, é aquilo que Deus tem determinado para que nós fazemos, porque não somos mais
dono da nossa própria vida. Nós entregamos nas mãos de Deus para que Ele cumpra em nós segundo a sua vontade. Ele diz assim, o profeta de Deus: hoje fiz o propósito de algo, é que tenho que fazê-lo, e amanhã está a 1 milhão de milhas de mim, e de fato algo tem interrompido e tem feito isto e aquilo. Vocês têm um problema tratando de manter seus sentidos em seu lugar. Porém, meu interesse principal é pregar o evangelho à igreja e trazer tudo o que possa para trazer honra a Jesus Cristo nesse dia, enquanto estou aqui na terra e o tempo que me resta na terra. Eu venho tratar de dizer-lhes algo que lhes ajudará, algo que estudei depois que fui para casa esta manhã. Que poderia dizer eu esta noite, Senhor? O que ajudasse essas pessoas? Atendendo a esta poderosa mensagem esta manhã que trouxe o irmão Névio eu achei que foi tão maravilhosa, como ele aí disse, um doutor, ele diagnosticará o caso. Porém, o homem que vem com uma caçarola cheia de agulhas, ele dá a injeção. E assim achei que essa foi uma verdadeira e formosa expressão. Pensei acerca disso, o soro, depois que o caso é diagnosticado. E assim é. Essa é uma coisa muito boa, saber aplicar o homem certo para aplicar a dose certa no paciente para curá-lo. E o profeta dizia, eu tenho tratado de estudar a palavra para trazer a vocês a mensagem que lhes ajudará a serem curados de tantas enfermidades espirituais que têm assolado a terra hoje. Dificilmente você vê um crente ou uma crente que não está sendo assolado, não está sendo marcado por tanto sofrimento na vida espiritual. Mas nós temos o soro, o antídoto, nós temos a palavra que nos dá vida e saúde para nós adorar ao Senhor. Desejava falar-lhes algo, trazer algo para ilustrar-lhes a promessa de Deus para esta era. Não algo que algum outro, ou uma outra era em algum outro dia. Ainda que essas coisas estejam muito bem. Todos nós nos referimos a essas coisas. Porém, eu pensei que trataria de recordar-lhes algo com essas escrituras que tenho aqui apontadas. Isto ilustrará para você, para fazer-te um melhor soldado no campo no qual estão lutando agora, antes que ele chegue a ti, vem? Essa é a coisa principal, é aprender a esquivar-se dos murros o mais que possas. Agora, vamos ver, por uns poucos minutos, esse grande dia pecaminoso no qual estamos agora vivendo. Não creio que jamais houvesse um dia que eu alguma vez lesse na história. Tem havido dias maiores de perseguição, quando os filhos de Deus foram postos à morte, a cada mão. Porém, ao ver os enganos do inimigo, nunca tivemos um dia como este que agora estamos vivendo. É o dia mais enganoso e astuto. Quando vejo isto, traz isto, que o cristão tem que estar mais aos pés do Senhor hoje, como jamais o esteve em qualquer era. Então diz o profeta, mostrando o que João estava dizendo quando lemos no princípio. Estamos vivendo na hora mais enganosa. E nós estamos no tempo do fim. E o profeta disse que nunca viu um tempo mais enganoso como este. Como nós temos pregado, temos mostrado para a igreja, todos os problemas que Israel enfrentou, desde a saída do Egito até a terra prometida, encontramos muros como reis incrédulos, barreiras quase intransponíveis como Jericó, dificuldades por mares, dificuldades por picada de serpente, dificuldades por falta de tantas coisas que aconteceram no deserto. Mas sobre
tudo isso, o maior perigo ainda estava no meio do próprio povo que havia saído do Egito. Assim como no princípio, o problema estava no próprio ser que estava no meio do jardim, a ciência do bem e do mal. A intelectualidade era o maior problema para aquele casal, aquela família, aquele esposo e aquela esposa. E assim como nós estamos no tempo do fim, em que há o esposo e a esposa, nós temos que admitir também que no tempo do fim, no tempo da perfeição, Satanás também chegará à sua unção máxima, à sua perfeição, para tentar destruir o casal amoroso e fiel, assim como era Adão e Eva, destruir um lar. Como foi no princípio, o perigo estava no meio de Israel, no meio do jardim do Éden. Quando Israel saiu do Egito, o problema não estava pela oposição do lado de fora. A oposição maior estava exatamente no meio do povo que saiu do Egito. E quem mais matou o povo entre o Mar Vermelho e o Jordão não foi Balaão. Não foi Balaão. Balaão matou num dia 23 mil. Mas quem mais matou o povo naqueles dias foram aqueles 10 espias que provaram a terra, que conheceram a verdade, que a terra era boa, manava leite e mel, cacho de uva carregado por 2 homens para carregar. Então o perigo não estava na doutrina de Balaão em si somente. O problema estava na interpretação intelectual das promessas de Deus para Israel, por aqueles homens que eram cabeça de Israel. Eram 12 que foram olhar a terra prometida, e quando eles voltaram, eles não trouxeram nenhuma mentira, eles trouxeram a verdade, que eram gigantes, eram muito mais inúmeros, mas que a terra era boa, que manava leite e mel, e que realmente era maravilhosa. Mas aqueles homens, aqueles 10 espias, que estavam também dentro ali, assim como João diz, saíram de nós, mas não eram de nós, ele estava declarando que esses muitos que estavam sendo usados pelo espírito do anticristo, não era propriamente o anticristo, mas estava sendo influenciado pela mesma unção do anticristo que haviam saído deles. Assim como era no Éden, o perigo estava no Éden em uma serpente que era a mais astuta, mais qualificada para receber a unção, para receber o batismo do espírito do anticristo. Assim também Deus sabe que no tempo do fim teria que pessoas que conhecem as Escrituras ou que conhecem a própria mensagem fossem cabeças, fossem também astutos a ponto de dar oportunidade a ser usado para destruir a unidade entre o esposo e a esposa. Lembramos que foi o trabalho de Satanás, no princípio, não foi separar um casal de namorados. O trabalho de Satanás, em sua totalidade, no jardim do Éden, foi para destruir a unidade entre o marido e a esposa. E João está advertindo que também esse espírito estaria atuando nos últimos dias, porque já é a última hora e ele trabalharia também da mesma maneira. Lembra que a serpente perguntou, é assim que Deus tem dito? Em outras palavras, eu vou ler a Bíblia para você, Eva. Você tem lido a Bíblia de uma maneira incorreta. Eu vou dar a interpretação da Bíblia para você, para que você saiba mais, você tenha mais entendimento. Ora, nós lembramos que o profeta pregou a mensagem chamada a grande batalha já pelejada, e ele fala daquela irmã, Nelly, quando ela parou para ouvir uma música que ela ouvia no tempo do passado. E ele disse, não pare para ouvir. Vamos voltar ao princípio. Parar para ouvir naquele tempo
Foi o sinal de que ela perdeu o companheirismo com o seu marido, ela destruiu o seu lar, por ter ouvido uma serpente, por parar para ouvir uma serpente. Agora, Satanás usa hoje a mesma prática, a mesma astúcia lá do Jardim do Éden, do lado contrário. Lá ele queria que ela parasse para ouvir. Porque parando para ouvir, ele tinha a oportunidade de trazer para ela a interpretação da palavra. Hoje, Satanás pega os astutos, a serpente do jardim, hoje, do Éden de hoje, unge esses homens para dizer, não pare para ouvir o fulano, não pare para ouvir o pastor fulano, não pare para ouvir o profeta, não pare para ouvir fulano de tal. Lá no princípio, ele queria que parasse. Agora ele usa aquilo que ele, a ferramenta que ele tinha, para trazer luz para aquela mulher, para derrubar. Agora nós temos que parar para ouvir, não a serpente. Nós temos que parar para ouvir Adão, a palavra Deus em carne, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos que parar para ouvir o Filho do Homem, porque o Filho do Homem, o segundo Adão, ele tem a palavra de vida para manter essa igreja dentro da sua harmonia, dentro da sua unidade perfeita. E Satanás diz, não ouça, você não pode ouvir, sabendo que foi a tática lá do princípio, foi parar para ouvir. Agora, não parar para ouvir a verdade é permitir que você continue com a sua orelha furada e você não terá oportunidade de escapar da morte. Porque saber o certo e o errado você sabe. Mas pare para ouvir o segundo Adão, a palavra feita carne, Deus caminhando entre nós, o Filho do Homem. Isso trará a você a libertação da morte, que foi trazido no princípio por ter parado para ouvir, e agora parando para ouvir o verdadeiro Adão, então ele tira aquela maldição que foi introduzida no princípio, que foi a morte. Então você para ouvir hoje, para que a morte saia e entre a vida. Então nós estamos vivendo de novo dentro da mesma cena, do mesmo quadro que houve lá no princípio, que é o que nós estamos vendo aqui, através do profeta de Deus. Agora, atrás, nos dias da perseguição por Roma, a igreja, um cristão comete um erro. Foi à arena e lançado aos leões ou algo parecido. Quando eles lhe encontraram sendo um cristão por seu testemunho. Porém, sua alma foi salva, porque ele foi um crente puro de Deus e inadulterado, e alegremente selou o seu testemunho com seu sangue. Enquanto suas veias se rebentavam em seu corpo e sangravam, ele clamava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Porém agora, veja a diferença agora, porém agora, a astúcia do diabo agora faz as pessoas crerem que são cristãs. Então qual é o engano maior hoje das pessoas religiosas? É quando Satanás faz elas pensarem que são cristãs, quando em realidade elas não são cristãs. Elas não cumprem a palavra de Deus. O engano de Satanás hoje é dar um antídoto para as pessoas, para que elas possam se sentirem com suas consciências cauterizadas, pensando que elas estão agradando a Deus e adorando a Satanás, escondido em forma de piedade, mas negando a eficácia dessa piedade, negando a própria palavra. Isto vem dentro do próprio povo de Deus, assim como veio no Jardim do Éden, assim como veio no deserto, na oposição para Israel, através de homens que também eram santos, porque Datã, Coré e Abirão eram santos também, seguidores da mensagem de Moisés, e eles então questionaram a soberania, a liderança de Deus, através de um profeta, questionaram aquilo e trouxeram sobre si a maior repreensão e a condenação, quando a própria terra abriu e engoliu a todos eles. O mundo os engoliu. Aqui nós vemos que a astúcia de Satanás, no tempo do fim, é fazer você se acomodar
não sendo um cristão. É você pensar que você é um cristão e você não é um cristão. É assim a astúcia do diabo. Para isso, Satanás precisava ser desmascarado. Por quê? Porque ele vem embalado hoje dentro de uma condição que somente a unção do Santo, o batismo do Espírito Santo, a revelação da palavra poderá demonstrar quem ele é. Vou mostrar que o próprio Judas veio ao lado da semente real, assim como era no jardim do Éden, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Na primeira vinda estava estabelecido também a árvore da vida, que era Cristo. Todos nós sabemos, e qualquer estudioso com a sua mente aberta para as coisas de Deus sabe que a árvore da vida era Cristo, mas ao lado estava a árvore da morte, da ciência do bem e do mal, que era Judas Iscariotes. Estava onde? Juntinhos, pregando o evangelho. Ali, somente a palavra feito carne. Ali a palavra feito carne era Cristo, era Jesus. Essa palavra feito carne discerniu desde o princípio que Judas era um traidor. Mas os demais não puderam discernir. Assim como Eva não pôde discernir que a serpente estava ali com um propósito para enganá-la. Os próprios apóstolos não puderam entender que Judas Iscariotes estava ali como uma porta para enganá-los. Então nós vemos que o que desmascarou a serpente nos dias de Jesus foi a palavra feito carne. O que vai desmascarar essa serpente que saiu do meio do povo de Deus, como nós temos aprendido através da mensagem, saiu no meio do povo de Deus, é a própria palavra encarnada que vai discernir, não por bondade, porque Judas era tão bom quanto era João e quanto era também o apóstolo São Pedro, Tiago e os demais. Como é que poderia discernir? É porque a palavra é uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e discerne até as intenções do coração. Somente essa unção, que está escrito aqui, unção do santo, não dos santos, a unção do singular. Quem é o santo? Deus, o Senhor Jesus. Esta unção verdadeira é que vai dar à igreja a condição de discernir os falsos cristos que há no meio do povo, o anticristo que seria manifestado. É quando essa unção verdadeira toma posse, o batismo real do Espírito Santo toma posse, ele começa a entender que, mesmo sendo feito do mesmo material, mesmo sendo feito, vindo da mesma linhagem, do mesmo tronco, da mesma árvore, do mesmo princípio, no entanto, no final, se descobre que há um espírito do anticristo manifestado ali, que está fazendo as pessoas pensarem que elas realmente são cristãs. Veja, essa é agora a astúcia do diabo agora faz as pessoas crerem que são cristãs, quando não são. Aí está a coisa. Você não tem que selar. É um dia mais astuto do que seria quando tivesse que selar tua vida com teu testemunho. O diabo tem posto cada trama hábil, tanto quanto pode. Ele é um enganador, assim como foi no princípio. E se ele é um enganador, como foi no princípio, aonde estão os enganadores de hoje? Eu não posso entender, irmão, que Mateus 24 está falando desses missionários, dessas grandes igrejas avivalistas que nós temos pelo Brasil e o mundo hoje. Eu não posso crer que esses são os falsos ungidos, apesar de serem, mas não posso crer que esses são dos quais João está falando que estaria nos últimos dias. Não. Aqui nós estamos falando do que João tinha escrito, filhinhos. Já é a última hora. E como visto que vem o anticristo,
também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Quem são eles, João? Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, é a última hora, o anticristo, os falsos ungidos teriam que se apresentar para mostrar que nem todos são dos nossos. Então não tem nada errado. Separação, Deus separando o seu povo através da revelação. Vamos entender pelas próprias Escrituras, não está nada fora de ordem. É para que se entendam que nem todos são dos nossos, para manifestar esses muitos que estão como o anticristo. E o profeta disse, em Mateus 24, Jesus nos disse como seria esse dia em que estamos vivendo, o dia mais enganoso que alguma vez existisse, tão próximo que enganaria aos escolhidos de Deus, se fosse possível enganá-los. Agora, vamos comparar algumas escrituras ou profecias faladas na Bíblia para hoje e compará-las com o dia em que estamos vivendo. Em 2 Timóteo, aprendemos isso, que o profeta disse isso, que isso aconteceria nesses dias, que o homem seria impetuoso, vaidoso, amante de prazeres mais do que de Deus, implacável, caluniadores, intemperantes e aborrecedores do bem. Então, o apóstolo São Paulo, profeta de Deus, profetizou, assim diz o Senhor, os últimos dias seriam uma geração, seria um povo que estaria cumprindo exatamente essas escrituras aqui, da qual Paulo está falando. Vamos ver aqui, 2 Timóteo, o capítulo 3, de 2 a Timóteo, para que vocês entendam que nós estamos vivendo no cumprimento das escrituras. Com quem você acha que iríamos conviver nesses últimos dias? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desses afasta. Então, quem são esses que está carregando todos esses atributos de Satanás? Traidores, obstinados, orgulhosos, impetuosos, ingratos, todas essas coisas. Quem? Não está falando, nós vamos ver aqui, não está falando do comunista, não está falando do ateu, não está falando do maçônico, não está falando disso. De quem que realmente eles estão falando? Aonde que nós encontramos todas essas coisas, a não ser num povo que tem o conhecimento da Bíblia, como tinha a serpente ungida lá no Jardim do Éden, para apontar e trazer a interpretação para o povo. Essa é a profecia para os últimos dias. Então, aonde cabe essa profecia? Quem está trazendo esse ministério de ingratidão? Esse ministério de traição, de inconciliável, de caluniadores, de incontinentes, de cruéis, obstinados e orgulhosos. O apóstolo São Paulo está dizendo que este vem tendo a aparência de piedade. Meu irmão, minha irmã, fazendo caridade. É aí que está escondido o anticristo, que tem aproveitado da incontinência do povo, de não ler, não buscar, não examinar as mensagens,
não examinar as Escrituras, porque Jesus disse: examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então Satanás, aproveitando o descuido dessa falta de atenção às coisas de Deus, ele vem com essa capa desse espírito, ou desses espíritos que foram profetizados para os últimos dias, para enganar. Mas deixa que Deus também tem levantado homens, Deus tem levantado ministérios, Deus tem levantado profeta, Deus tem levantado um mensageiro, e nos dias da voz do sétimo anjo, todo o mistério seria revelado. Então esse Satanás, que vem vestido com essa armadura religiosa, de aparência de piedade, ele é desmascarado quando ele é defrontado com a palavra do dia, a mensagem da hora, a revelação da palavra, vem descortinando esse álibi que o diabo tem usado para enganar. Mas não é possível, porque é um povo que está voltado inteiramente para toda a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus é a garantia de que nós não seremos enganados, não parte dela. Por isso, não vai você me dizer que as mensagens de Mombrana não têm importância. É que é o pastor que lê a mensagem, é o pastor que prega. Você vai me dizer que não é importante você ler as Escrituras? Se fosse assim, Jesus não tinha mandado aqueles fariseus e crentes do dia ler as Escrituras para entender o propósito de Deus para o seu dia. O que está faltando hoje é desmascarar o diabo através do entendimento real das Escrituras para mostrar quem ele é nesse tempo do fim, quando o próprio João está dizendo: filhinhos, para os seus próprios filhos na fé. Saíram de nós porque não eram dos nossos. Temos tantas Escrituras que nós podemos citar nesse interim. Agora veja bem, compare isto agora só por um momento. Nós resumiremos porque não temos muito tempo para ir através de tudo isso, como devidamente devemos tomar. Porém, apenas destacaremos, para que assim possa ver, quando chegares em casa e estudares, impetuosos, vaidosos, amantes de prazeres mais do que de Deus, implacáveis, caluniadores, intemperantes e aborrecedores do bem. Agora o Espírito expressamente fala que essas coisas seriam nos últimos dias. Isso com esses dias, a profecia falando a isto. Agora, leiamos também Apocalipse 3,14. A era da igreja de Laodiceia. De como estaria a igreja nesse dia final. Diz que se assentaria como viúva e não teria falta de coisa alguma. Se sentaria como uma mulher casada, viúva, sozinha, e não teria falta de coisa alguma. Sim, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Era rica e abastada em bens, sem saber que era miserável, cega e nua, e não sabia. Agora recordem, ele está falando a igreja desta era, miserável, cega, nua e não sabe. Esta última palavra é o que faz tão golpeante. Eles creem que estão bem cheias com o Espírito, que estão preparadas. A era da igreja de Laodiceia é era da igreja pentecostal, porquanto é a última era da igreja. A era pentecostal, a última era da igreja, e que eles estão realmente preparados. Mas a Bíblia disse que são cegos, nus e não sabem. Sim, eles estão passando por esse tempo e eles realmente não sabem. Veja bem, Lutero teve sua mensagem, Wesley teve sua mensagem, e Pentecoste teve sua mensagem. Também diz: porém, porquanto és morno, e não és frio ou quente, as emoções de fora, a concepção mental do evangelho, porquanto, ele diz: tu estás nessa forma, te vomitarei de minha boca. Em outras palavras, lhe enfermou ver a igreja nessa condição. Recordem, eles o vomitaram fora
estava fora da igreja, eles o vomitaram fora. Estava fora da igreja, tratando de regressar ao interior nessa horrenda era da igreja de Laodiceia. E o Deus desse mundo hoje, Satanás, é a pessoa adorada deste mundo hoje. E a gente ignorantemente adoram a Satanás. Porém, é Satanás personificando-se a si mesmo como a igreja. Como a igreja. Eu quero que você lembre que João aqui não está falando do anticristo no singular. João está falando do anticristo plural. Muitos se fizeram anticristo. Existe o anticristo verdadeiro, mas existe aqueles que recebem a unção do anticristo para enganar o quê? O verdadeiro eleito. O verdadeiro eleito. Eu creio, jamais o Papa irá pregar na minha igreja para enganar o meu povo. Ele pode usar meios dos mais próximos de mim para enganar o meu povo. Assim como foi no Jardim do Éden, ele pegou o mais próximo do homem, porque a serpente era como um homem, ela estava entre o chimpanzé e o homem. Satanás pegou o mais próximo, o mais imediato, para poder enganar a mulher. Agora, Satanás vai pegar o mais imediato. E notem que ele terá que pegar um homem que tem acesso a falar com a noiva, com Eva, com a igreja de Cristo. Ele tem que ter alguém que tem acesso de falar com a igreja, a esposa de Cristo. Porque esse acesso é que dará o direito a ele de interpretar a palavra para trazer morte para a igreja, morte para a esposa, morte e separação para a verdadeira esposa de Adão. Então ele teria que usar aqueles mais próximos para enganar. Por isso os falsos ungidos dos últimos dias, você tem que ler a mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, para você entender que tipo de unção é usado para enganar, que tipo de unção, que tipo de elemento estaria disposto a emprestar o seu próprio corpo à unção verdadeira, mas para enganar o eleito. Assim como o verdadeiro homem de Deus deu o seu corpo, emprestou o seu corpo para que Deus pudesse usá-lo para advertir a verdadeira igreja, para ser a boca de Deus. Esse homem de Deus teve que sair da frente. O profeta de Deus, de Malaquias 4, ele emprestou o seu próprio corpo para Deus usar, para manifestar o Filho do Homem. Lucas 17:30, para ter acesso à esposa, para falar à esposa, mensagem provando a sua palavra, para fazer o casamento. Satanás também usa o mais próximo da criação para poder enganar a esposa de Cristo. É o que nós estamos vendo. O Deus desta era maligna, igreja, agora adoram a Satanás, pensando que estão adorando a Deus através da igreja. Porém, é a forma em que eu tenho feito Satanás. Agora, você diz, porém, espera um momento. Nós pregamos a palavra. Aí está. Quem que prega a palavra? Nós pregamos a palavra. Nós estamos pregando a mensagem. Nós estamos pregando a Bíblia. Nós estamos pregando essas mesmas coisas. Nós estamos pregando a verdade. Lembra que a serpente também pregou a verdade para Eva. Certamente não morrereis. Ele pregou a imortalidade. Lá no princípio ele já estava pregando a imortalidade. Ele também estava pregando a palavra. E o profeta diz, você diz, porém, espera um momento. Nós pregamos a palavra. Volte e olha aqui em meu texto esta noite. Satanás foi o primeiro que pregou a palavra a Eva. Deus tem dito, vem? É essa má interpretação dessa porção da Escritura que se aplica ao dia. Ele te permitirá saber que tudo que Jesus fez foi perfeitamente bom. Ele te permitirá saber que tudo que Moisés fez foi perfeitamente bom. Porém, quando tomar as promessas que eles deram para esse dia, então isso foi aplicado a outra era. Então, onde está o engano hoje? Quão perto está esse espírito enganador
que saíram de nós, como disse João, aonde eles estão hoje? Eles estão tomando aquilo que é aplicado para esse tempo e aplicando para um tempo futuro ou para um tempo passado. Esses são os enganadores de hoje, que não quer que a igreja tome posse da promessa para o momento que nós estamos vivendo, a promessa para hoje. Ora, Satanás veio a Eva para enganá-la com a própria escritura, mostrando para ela que ela ficaria mais sábia, trazendo alguma coisa, ela parou para ouvir. Agora, não parar para ouvir hoje a Deus é uma forma que o diabo usa para te deixar no engano. Então, olha aqui o que o profeta diz. Ele te permitirá saber que tudo que Jesus fez foi perfeitamente bom. Ele te permitirá saber que tudo que Moisés fez foi perfeitamente bom. Porém, quando tomar as promessas que eles deram para esse dia, então isso foi aplicado a outra era. Isso foi tudo o que ele tem que fazer, vem? É fazer com que a gente creia nessa forma. Isso é tudo. Porque não se pode tirar uma palavra a isto, ou acrescentar uma palavra, mas isto é o que ele faz. As pessoas, ignorantemente, adoram a Satanás, crendo que estão adorando a Deus. Conforme estamos sobre aviso por profecia, em 2 Tessalonicenses, vamos obter um momento. Se posso, rapidamente, me agradaria ler. Aqui tem a escritura. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Privilégio, alegria. Todos nós desejamos a vinda do Senhor, para nossa reunião com Ele, nossa unidade com Ele. Todos nós rogamos. Vem a vinda do Senhor e o ajuntamento com Ele. Nós rogamos por isso. Nós esperamos a vinda do Senhor e o nosso ajuntamento com Ele. Isso quer dizer, a nossa reunião com Ele, a vinda do Senhor e o ajuntamento com Ele. Como Deus recolherá seu povo a Ele nos dias finais, a reunião da gente do Senhor, não a igreja, ao Senhor, o ajuntamento com Ele. Que não vos faz facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora, eu chamo a atenção de meus irmãos para algo importante aqui. Você já viu esse homem que está cumprindo essa profecia, andando pelo mundo hoje? Você pode pensar que ele é contra Deus? Ou tudo que se chama Deus? Você pode pensar? Ou você pensaria que a serpente era contra Deus? Não. Ela chegou para Eva como um aliado de Deus, um ajudante de Deus, ajudando a Eva a entender melhor a palavra. Assim, esse homem do pecado, essa unção, esse poder, o homem da iniquidade, ele está cumprindo esse papel. Mas os que saíram e receberam a unção que está sobre esse homem, também, como é que eles vão dizer que são contra as coisas de Deus? Eles apenas interpretam da maneira intelectual para enganar a igreja. Esse engano da igreja, esse é o engano da igreja hoje, vem? O filho da perdição, ou o diabo. Então as pessoas adorando a Satanás nesse dia, pensando que estão adorando a Deus, porém estão lhe adorando através de um credo, denominações feitas pelo homem e credos que têm trazido às pessoas direto ao maior engano que o mundo jamais tinha conhecimento.
não importa quanto a palavra de Deus prometida para esse dia é pregada e vindicada, eles nem assim creem. Então, por quê? Nos perguntamos por quê. Por que não? Por que não creem? Quando Deus disse que ele faria certas coisas e as faz, mesmo assim voltam suas costas e se retiram. Tal como Eva sabia que o que Deus disse, Deus faria. Porém, virou suas costas a isto, para atender ao que ele tinha que dizer. Apenas recordem, em outras eras, sempre tem sido a mesma coisa. Em cada era, sempre acontece que Satanás trata de perverter-lhes essa palavra a eles, fazendo-lhes ver alguma outra era. Notem, quando Jesus vem, Satanás estava nesse grupo de mestres judeus e rabis e sacerdotes, tratando de dizer-lhes que guardassem a lei de Moisés, quando a própria palavra diz que naquele dia o Filho do Homem seria manifesto. Então, o profeta pega aquela mesma escritura, quando diz que os falsos, o diabo, Satanás, estava nesse grupo de mestres judeus e rabis e sacerdotes, tratando de dizer-lhes que guardasse a lei de Moisés. Quando a própria palavra diz que naquele dia o Filho do Homem seria manifesto, o diabo está pegando aquilo mesmo que aconteceu naqueles dias e mostrando no tempo do cumprimento de Lucas 17:30, que esses falsos mestres judeus não eram gentios, não eram ladrões, não eram prostitutas, não eram homens nessas condições, eram judeus reais de linhagem que estavam negando a palavra para o seu dia. Assim como eles negaram a primeira vinda de Cristo e crucificaram a palavra, eles negarão a segunda vinda e também crucificarão a segunda vinda, porque o profeta profetizou que eles fariam isso. Na mensagem, eu acuso esta geração. Ele provou e mostrou que assim como na primeira vinda, da mesma maneira que Satanás estava no Éden, Satanás estava ao lado do segundo Adão. Na primeira vinda, Satanás teria que estar na segunda vinda ao lado também do Filho do Homem, quando ele seria manifesto. Porque são as duas forças em poder para lutar uma contra a outra. E nesta era, na manifestação do Filho do Homem, essa mesma unção do Éden, a mesma unção que estava na primeira vinda, terá que estar também na segunda vinda, para tomar o povo, mostrar uma outra era, um outro tempo, e cegar o povo para aquilo que estava acontecendo no presente. E lá na primeira vinda, eles estavam tomando a própria vida de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida da família de Jesus, para ofuscar a sua primeira vinda, a vinda do Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem, a vinda do Messias está sendo denegrida quando os sacerdotes e mestres estavam tomando as coisas naturais para ofuscar a sua primeira vinda. Nós notamos que esses falsos ungidos dos últimos dias pegarão as coisas naturais, as faltas, as dificuldades da própria vida do profeta, da vinda do profeta, da família do profeta, os problemas que houveram na família do profeta, para cegar as pessoas, para não verem que estava se cumprindo também a segunda vinda prometida em Lucas 17:30, quando o Filho do Homem seria manifestado. O profeta disse que esse Espírito estaria dizendo assim: nós guardamos a lei de Moisés. É a mesma coisa hoje. Nós servimos a ceia com pão asmo, nós lavamos os pés, nós temos vinho puro, e alguns ainda têm orgulho de dizer, e nós mesmos fazemos o nosso vinho como se isso fosse tão importante. Fazer o próprio vinho é maravilhoso, mas, como disse o profeta, eles comem um mosquito e engolem um camelo. Eles fazem o vinho próprio, eles fazem o próprio pão da ceia para ser tudo perfeito e negam a promessa de Deus para esse dia, que é a manifestação do Filho do Homem.
a mesma coisa que os fariseus tinham naquele dia, os sacerdotes tinham naquele dia, se repete da mesma maneira nos dias que nós estamos vivendo hoje. É a mesma forma que nós estamos encarando hoje. Aonde estão esses falsos mestres? Aonde estão esses falsos ungidos? Basta você ler a Bíblia, que você vai encontrar onde se encontra, porque as suas atuações, seus ministérios, todos eles estão na Bíblia. E deveria se cumprir nesses últimos dias, porque esta é realmente a palavra de Deus. Então ele diz assim, olha, que naquele dia, ele disse, ó, guardamos, e Rabi, sacerdote, tratando de dizer que guardasse a lei de Moisés, quando a própria palavra disse, naquele dia, o Filho do Homem seria manifesto, vem? Que ele se daria a conhecer. Assim, eles estavam tratando de, contanto que eles mantivessem religiosos, e na lei de Moisés, vem o que ele fez? Quem? O diabo. Qual é o engano, então? O dia mais enganoso é pensar que são cristãos, quando em verdade estão negando a própria essência do cristianismo, que é o que Paulo disse em sua carta aqui, que nós, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Nós negando aquilo que propriamente nós mais temos desejado. E aqui o profeta está dizendo que essa aparência, veja o que ele fez? Estava tratando de dizer, essa parte da palavra é exatamente correta. Mas esse homem não é essa pessoa, vem? Quão enganador é ele? Esse é esse verdadeiro dia de decepção do qual estamos vivendo. Sabe quando o irmão Breno pregou essa mensagem? Agosto de 1965. Não, irmão Breno não é essa pessoa. É verdade que ele não é essa pessoa. Essa pessoa da qual estamos falando é uma pessoa que abre o olho dos cegos, é uma pessoa que para a tempestade, é uma pessoa que cria esquilo. Então nós sabemos que o homem natural jamais poderia fazer isto, mas a voz, o corpo que foi usado, eles não, temos que esperar, temos que aguardar. Não é bem assim. O profeta disse, esta é a era de decepção da qual nós estamos vivendo. Tem sido e agora é. Satanás estabelecendo seu reino na terra. Esse é exatamente o porquê, o elo, porque ele o está fazendo. Porque deseja estabelecer seu próprio reino como um homem de negócio que não é um cristão. Ele trabalhará cada ardil que possa para te fazer ver algo do modo errado. Se ele tem algum propósito e uma ganância pessoal em te fazer isto, fazendo-te vê-lo dessa forma, ele te mostrará tudo o que possa para manter-te separado da verdade, porquanto ele tem um sentimento só para si mesmo. Não importa quão muito ele tenha que enganar e o demais. Tem uma ganância pessoal. Esse é o porquê Satanás tem feito isto. Ele tem trabalhado através do ministério para fazê-lo, segundo Deus prometeu que faria. Através de quê? Através do ministério para fazer isso. Então, no tempo de Adão, foi um engano. No tempo de Noé, foi um engano. No tempo de Jesus, foi o mesmo. E agora é o mesmo. A mesma forma, um engano religioso. Agora notaremos a terra. Quando Deus a tinha sob seu controle, então, quando Satanás tomou posse, rejeitando a palavra de Deus, uma vez Deus teve a terra sob seu controle, ele a pôs em órbita e a pôs a funcionar. Ele a fez, a teve em seu controle. Agora comparemos isso, depois que Satanás a tomou em seu controle. Agora, tomou a Deus 6.000 anos. Não tomou a ele esse tempo, porém ele tardou esse tempo, 6.000 anos, porque nos foi ensinado que um dia no céu é 1.000 anos na terra. E foram 6.000 anos ou 6 dias em que Deus construiu a terra. Agora Deus tomou 6.000 anos
para estabelecê-la, semeá-la com boa semente e produzir tudo segundo seu gênero. Todas as sementes eram boas, e assim devia produzir segundo seu gênero. Deus tomou 6.000 anos. Finalmente, quando ele teve tudo feito, e finalmente chegamos com sua sede da terra, num formoso lugar que está ao leste do Éden, chamado Jardim do Éden, no Egito. Justamente ao extremo leste do jardim estava a sede. E sobre toda a situação, ele pôs seu filho e esposa de seu filho sobre tudo isso. Isso é certo. Isso é o que Deus fez. Ele os pôs em pleno controle. Eles podiam falar aos ventos e os mesmos cessariam de soprar. Quem fez isso? Lá naquela montanha, quando o vento veio, está mostrando da perfeição da criação. Está mostrando o último tempo, quando a Eva, o Adão, chegaria à sua perfeição. Olha o que ele está citando aqui. Ó. Foi no final, quando Deus estava tudo perfeito, é que aparece o diabo para enganar quem? Uma mulher casada, uma mulher unida. Agora, no final dos 6.000 anos, na abertura da palavra, na revelação dos mistérios de Deus, quando Deus traz a igreja à perfeição, é quando aparece então, mais uma vez, esse astuto animal, este cabeça, que vem para enganar quem? Uma esposa. Agora, eles estão tentando dizer que ela não está casada. Lá, ele queria desmanchar o casamento. Agora, mais uma vez, o diabo manifesta, vem nos últimos dias, mais uma vez, para desmanchar o casamento. Quando que ele vem? Na plenitude dos tempos, nos últimos dias, na última hora, quando João está dizendo, filhinhos, é já a última hora, no último tempo, no tempo da perfeição, no tempo da manifestação do Filho do Homem, é nesse tempo que vem o astuto para desmanchar o casamento de novo, como ele fez lá no Jardim do Éden, porque não vai ser no milênio o diabo está amarrado. É o casamento agora, entre Cristo e a sua igreja, que Satanás tem trabalhado arduamente para provar que nós não estamos casados. Demonstrar esse laço, desmanchar como ele desmanchou no Jardim do Éden. Mas nesse tempo agora, Deus está provando na perfeição. Veja o que o profeta diz na mensagem quando ele teve tudo feito, e finalmente chegamos com sua sede ali, ele os pôs em pleno controle. Eles podiam falar aos ventos, e os mesmos cessariam de soprar. Falaria a árvore, e essa se moveria daqui para ali. O leão e o lobo comiam juntos, e o cordeiro se deitava com eles. Não havia maldade. Quando Deus a tinha sob o seu controle, era paz perfeita, harmonia perfeita, tudo em perfeição. Notem, ele tinha seu mundo, ele tinha operação, tinha tudo funcionando. Todos comendo vegetação, nada para morrer, nada para ser arruinado, nada para ser danificado. Tudo era exatamente perfeito. E sobre tudo ele colocou seus amados filhos, seu filho e sua filha, um esposo e esposa para controlá-lo. Então, Deus estava tão satisfeito e repousou de toda a sua obra no 7º dia e abençoou esse 7º dia para si o sábado, porque Deus o inspecionou completamente, depois de haver estado 6.000 anos, moldando-o e preparando-o, fazendo-o vir à existência. E levantou as montanhas, e fez os vulcões, empurrou para cima as montanhas, e as coisas que haviam tido lugar nas erupções, nesse formoso lugar. E arrumou tudo na forma que ele as tinha feito, e foi um formoso lugar. Não há nada semelhante. Quando tudo estava assim, e agora ele tinha trazido a palavra para criar, para segurar o vendaval, a tempestade e todas essas coisas. E aí Deus, então, descansa, porque a obra estava consumada. Nesse período é que Satanás entra para derrubar a esposa de Adão. Nós vemos que isso, meus amados, é o que está acontecendo agora. O apóstolo São Paulo está advertindo a igreja nos seus dias, para esse tempo que nós estamos vivendo. E João já vem falando do último tempo,
quando isso já estava manifestado. E aqui nós vemos também, eu creio que é, o apóstolo São Pedro, deixa eu encontrar aqui, o apóstolo São Pedro nos falando, na sua segunda carta, no capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Quem falou de escarnecedores também nos últimos dias? Não foi Paulo? Em 2 Timóteo, capítulo 3. E agora, o apóstolo São Pedro vem e começa a colocar em ordem o que eles estariam fazendo, esses escarnecedores, dos quais Paulo apenas citou que eles viriam. Mas agora Pedro está dizendo aqui o que eles fariam. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Então, esses escarnecedores, que apareceriam nos últimos dias, de acordo com o que Paulo falou, e de acordo com o que Pedro está falando, e de acordo com o que João falou, são escarnecedores da sua vinda. Escarnecedores da sua vinda, escarnecendo da vinda do Senhor, daquilo que ele prometeu que faria. E o que eles estão dizendo? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, aí você pode ler em sua casa, mais tarde, todo o capítulo, mas eu vou ler o versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Viu? Alguns têm por tardia, mas é longânimo para convosco, e não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. O apóstolo São Pedro falando dessas coisas e advertindo a igreja desse espírito do anticristo que viria nos últimos dias. E o apóstolo São João, para concluir aqui, quando ele disse é a última hora, ele diz assim ainda: essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Eu escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Amém. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Que Deus vos abençoe. Essas advertências dos últimos dias, mostrando o espírito do anticristo, mostrando como ele trabalharia, qual seria a sua astúcia, de onde ele viria e como ele atuaria no próprio povo, no meio do povo de Deus. E João está advertindo, Paulo advertindo, também Pedro advertindo, e vem agora a revelação de todo o mistério. E o profeta vem e prega a mensagem, o Éden satânico, os ungidos dos últimos dias e tantas outras mensagens, para que você não seja enganado com esse espírito semelhante, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Que Deus te abençoe em mais esta
ministração da palavra. É minha oração a todos vocês e que possam dar-se conta que é hora de estudar a Bíblia, estudar a mensagem, buscar a Deus, porque é uma hora muito importante, porque a hora do engano tem chegado e esse espírito já está rondando a verdadeira esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo. Mas se você permanecer nele, na palavra, e essa palavra estiver em vós, tenha certeza que o diabo não vos enganará. Que Deus te abençoe. Desejo uma boa noite para todos vocês. Hoje não é possível nós lermos o nome dos nossos participantes, mas todos aqueles que puderam nos ouvir, nós desejamos uma boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até amanhã, quando estaremos aqui em reunião, a partir das 19h30, se o Senhor nos permitir. Deus te guarde.